Olá, povo do Direito do Trabalho, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao canal Evoluindo o Direito do Trabalho, a mais um vídeo sobre algum acórdão, alguma decisão de tribunal superior, que é o objetivo aqui dos vídeos exclusivos do canal. Então, hoje nós vamos tratar de um acórdão do STF, porque essa é a proposta aqui dos vídeos exclusivos do YouTube. Lá no Instagram, @evoluir direito do trabalho, você encontra outros vídeos que eventualmente eu até subo para cá, ou vídeos exclusivos de lá, e também notícias, decisões e matéria de doutrina também. No Drops de Direito do Trabalho, podcast Drops de Direito do Trabalho, eu trago pílulas de informação. Então lá nós temos no Spotify, no Castbox, e lá eu trato de direito material mesmo, direito do trabalho, atualidades. Atualmente eu estou no artigo 611A, porque estamos num momento incrível de entre-safra de inflação normativa do período da pandemia, e eu pude voltar à temática habitual, que é desenvolver o direito do trabalho. Para quem está chegando agora, eu sou Andréa Pazzo, sou juíza do trabalho e professora de Direito do Trabalho, e é nessa condição que eu venho aqui trazer essas decisões e a gente comentar sobre os assuntos. Vamos lá? Bom, o assunto de hoje, então, é o tema 550 do STF. Acabou virando o tema 550 porque tem a tal da repercussão geral, tá? Diz ele, a tese que foi fixada, então, tá? O tema é competência para processar e julgar controvérsia a envolver relação jurídica entre representante e representada comercial. Então, gira em torno da competência para julgar os processos que dizem respeito a questões relacionadas ao contrato de representação comercial. Nós vamos falar sobre a lei de representante comercial, para isso ficar bastante claro, mas desde já esclarecendo o seguinte, não se trata de falar de competência para quando há um pedido no processo, de desconfiguração, de descaracterização da relação de representação comercial, do contrato de representação comercial, para consideração da relação de emprego. Então, não é de processo que pede vínculo, é de processo em que o representante comercial está pedindo comissões não pagas, indenização em virtude da rescisão do contrato, porque tem previsão de uma indenização específica, que não tem nada a ver com relação com vínculo de emprego, tá? É uma legislação específica. Então, aqui, a decisão do STF foi para definir de uma certa forma, de uma maneira definitiva, definir de forma definitiva, enfim, de uma forma um pouco mais duradoura, o entendimento acerca da competência para julgar esse tipo de situação. Vamos lá, a origem, depois eu coloco ali na descrição do vídeo, não se preocupe, mas a origem é um recurso extraordinário, 606.003, que tem origem no Rio Grande do Sul, tá? O relator inicial desse processo, desse recurso extraordinário, foi o ministro Marco Aurélio, mas como nós vamos ver, o voto dele foi vencido e, portanto, por conta disso, o ministro Barroso, que teve o voto vencedor, ficou como redator do acórdão. Quando isso acontece, se vocês analisarem os acórdãos, geralmente nós temos toda a parte do relatório do relator, então se aproveita o relatório do voto do relator, e aí na parte da fundamentação é que o redator designado utiliza dos seus fundamentos porque eles foram os vencedores, tá? E aí, vamos ver o seguinte, esse recurso extraordinário veio em cima de uma decisão do TST, tá? Alegando aqui, então, afronta ao artigo 114, que é o artigo que trata da competência da Justiça do Trabalho, incisos 1 e 9 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 45 de 2004. Como vocês sabem, em 2004 a gente teve a Emenda Constitucional 45, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho e alterou alguns dispositivos, inclusive sobre dissídio coletivo, que já conversamos em outra oportunidade. E o que realmente foi muito expressivo na época foi esse aumento da competência da Justiça do Trabalho, incluindo, por exemplo, deixando claro, porque na verdade já se tinha esse entendimento, nas relações que envolvem sindicatos, fica para a Justiça do Trabalho a competência, assim como também nas relações de trabalho, e não só relações de emprego. Até o ministro Marco Aurélio faz uma referência um tanto quanto interessante e espirituosa sobre essa mudança de competência e como era antes. Estou aqui no momento Outubro Rosa, lembrando que estamos em outubro, esse é o parênteses aqui do vídeo, estamos em outubro Rosa,
e não é porque é 2020, período da pandemia, que podemos deixar de nos cuidar. Mulheres, por favor, aproveitem, façam seus exames, façam o exame de toque, busquem a mamografia. Às vezes é necessário fazer ultrassom também de mamas, é muito, muito importante. O câncer de mama há muito tempo deixou de ser uma sentença de morte, principalmente se ele for descoberto logo no início. Vamos nos cuidar, não é, mulheres? Bom, então, voltando aqui para o nosso acórdão do STF, pela ementa, a ementa enorme, né, do recurso extraordinário, fica aqui esclarecendo que lá na origem era uma cobrança de comissões sobre vendas decorrentes do contrato de representação comercial autônoma. Gente, depois nós vamos ver aqui o processo de 2006. E agora ficou definida a competência para resolver. Isso é muito triste, sabe? Eu, pessoalmente, acredito que a justiça que tarda, ela é muito falha. Vejam, provavelmente não estamos falando aqui de 10 milhões de reais, né, gente? Não estamos, né? Estamos falando de valores de representante comercial. Ele não está nem discutindo área de atuação, não há o pedido de vínculo. Era para cobrar comissão. E aí ficou restrita essa questão da competência. E com isso, em 2020, ou seja, 14 anos depois, se define quem vai resolver a vida desse representante comercial para que ele possa receber, ou não, né? Porque aí tem que julgar o mérito, as comissões que sejam devidas, que é aquelas que ele está requerendo na SAP. E aí, essa emenda então traz as atividades de representação comercial são um contrato típico de natureza comercial, esse foi o entendimento da ementa, disciplinado pela Lei 4886 de 65. Vejam que a lei é bem antiga, é uma lei bem anterior à Constituição, inclusive, tá? Que prevê o exercício da representação por pessoa física ou jurídica, então o representante comercial pode ser uma pessoa jurídica também. Tinha toda uma questão de deve ser inscrito no CORE, no Conselho de Representante. Eu sempre analisei isso com bastante cautelas, porque, na verdade, o que nós temos muito na Justiça do Trabalho, que não é do que trata aqui, são pedidos para que se descaracterize o contrato de representação comercial e se considere como contrato de vendedor externo empregado. E aí, embora sejam devidas comissões também, é tudo dentro do sistema da CLT, mas pelo artigo 62, pela falta de controle de jornada, porque seria o trabalho externo. Então, aí já é uma outra questão. A ideia aqui é descaracterizar esse contrato de autônomo ou de representação comercial para que seja considerado como relação de emprego regido pela CLT, ainda que devido às comissões, mas também com salário fixo e tudo mais. Então, isso só vai ser possível quando realmente a representação comercial for feita por uma pessoa física. Por quê? Porque é um dos requisitos da relação de emprego a pessoalidade por parte do empregado, do trabalhador. E aí vem o seguinte, muitas vezes o contrato de representação comercial é firmado com uma pessoa jurídica. Aí você diz, mas tá aí, o representante comercial é uma pessoa jurídica, mas pode ter sido pelo instituto da chamada pejotização. Em que sentido? Na verdade, é uma pessoa natural que presta o serviço, ele monta uma sociedade muitas vezes com a esposa, com um irmão, com um filho, exclusivamente para poder firmar esse contrato de representação comercial na qualidade de pessoa jurídica. Então, é exigido que ele crie uma pessoa jurídica para prestar esse serviço. Mas a representação é sempre feita de forma pessoal. Então, é com isso que acaba gerando a descaracterização. Nem todo mundo quer essa descaracterização. O contrato de representação comercial, ele tem muitas vantagens. Inclusive, quando é celebrado por pessoa jurídica, tem vantagens tributárias, inclusive, e tem a própria questão de, por se tratar de uma representação comercial, se realmente for uma representação autêntica, de fato uma representação comercial e não só o que está escrito, princípio da primazia da realidade, se realmente é uma representação comercial, então existem os direitos adquiridos com base na lei de representação comercial, que de fato são bons direitos, inclusive na parte da rescisão, na parte das multas que são devidas, tá? Bem, e aí o entendimento aqui, sem relação de emprego, né? Então, exercício de representação por pessoa física ou jurídica, sem relação de emprego, que desempenha em caráter não eventual. Então, vejam, é como na relação de emprego, né? Nós temos o caráter não eventual, não é uma prestação ou uma representação eventual, é não eventual, tá? Diferente do intermitente, por exemplo, que é eventual porque é intermitente. Por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis. E aí o entendimento, então, na ementa, de que a competência da justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado.
E aí na ementa nós temos que nessa atividade de representação comercial não há vínculo de emprego ou relação de trabalho. Gravem isso porque é isso que interessa nesse acórdão. Mas relação comercial regida pela lei especial 4886 de 65. Então, a situação não foi afetada pelas alterações da emenda constitucional 45. E aí tem um item 4 nessa emenda que me chamou muita atenção. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho. E aí diz que temos precedentes sobre isso. Eu acho isso uma coisa bem séria da gente compreender dessa forma, porque, sim, não impõe que toda e qualquer relação entre contratante de serviço seja protegido por meio da relação de trabalho. Nós temos os trabalhadores autônomos, mas isso, em tese, não afeta necessariamente a questão da competência. Então, não é porque a relação não é protegida pelas regras constitucionais do artigo 7º da Constituição, e de fato na representação comercial isso não existe, que também é outra coisa para a gente discutir, mas é de natureza mais filosófica e do ponto de vista da sociologia, da filosofia do direito e do direito constitucional, ou seja, se qualquer trabalhador deve ter garantidos os direitos mínimos do artigo 7º, ou só aqueles que estão realmente na relação de emprego e os avulsos, porque aí eles foram equiparados, né, pelo artigo 7º da Constituição. Ou se realmente a gente tem essa categoria específica. E aí aqui no caso, o que eu achei, vamos dizer assim, curioso foi esse entendimento de que o fato de não ter a proteção constitucional automaticamente transferiria a competência para a justiça comum. E isso eu acho muito perigoso, porque isso gera precedentes para outras situações em que não há a relação de emprego, mas a competência sempre foi da Justiça do Trabalho, principalmente depois da emenda 45. Ou seja, eu tenho um receio de um pouco de esvaziamento dessa competência ampliada pela emenda constitucional 45. O objetivo da emenda constitucional 45 em 2004, lá atrás, foi ampliar a competência da Justiça do Trabalho. E agora o STF está fazendo uma interpretação que restringe muito mais essa amplitude que, pelo menos até agora, a gente entendia que a emenda constitucional 45 tinha dado, tá? Aí ele diz justamente, ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não tem natureza trabalhista. Não tem. E tá tudo bem. A gente tem isso para pequena empreitada também. E a CLT sempre entendeu que a competência antes da emenda 45, aliás, antes da Constituição de 88, a pequena empreitada já ficava na competência da Justiça do Trabalho. E está cobrando o quê? Honorários da empreitada. O que sempre ficou de fora? A relação de consumo, a discussão depois da emenda constitucional 45 na relação advogado-cliente, se é uma relação de prestação de serviço, se é uma relação que envolve relação de consumo também. Então, para o profissional liberal cobrar os seus honorários, também seria na Justiça do Trabalho? Essas são controvérsias ainda existentes, porque tem uma natureza muito específica, principalmente aquilo que for relacionado ao Código de Defesa do Consumidor. E também nessas relações que sejam diferentes na prestação de serviços. Agora, esse tipo de prestação de serviço habitual, e por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem uma coisa bem parecida para comparar, é o vendedor externo contratado como autônomo, vendedor autônomo. Ele não é representante comercial, ele não fica na lei, ele não está enquadrado na lei 4886 de 65, ele é um vendedor autônomo. Ele cobra comissões também, mas ele não está enquadrado nessa lei. De quem é a competência para julgar um pedido de pagamento de comissões do vendedor autônomo? É a Justiça do Trabalho, e ninguém nunca pensou em nada diferente disso, principalmente depois da emenda 45. Então, qual vai ser o fundamento do STF para entender que, especificamente no caso de representante comercial, a competência é da Justiça Comum? Vamos lá. Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes. Então, essa foi a tese que foi aprovada no plenário, nesse processo, nesse tema 550, que é esse que nós estamos vendo a partir do leading case, que é o recurso extraordinário que trata da matéria. Então,
Foi entendida a competência da justiça comum e fixada a tese que entre representante comercial e representada comercial não há nem relação de trabalho. O entendimento é de que a relação é estritamente comercial. E aí no histórico aqui nós tivemos então uma decisão da 8ª turma do TST, que manteve o ato, que não permitiu a subida de um agravo de instrumento, enfim, toda essa parte processual que a gente teve dentro do recurso de revista. E aí veio a decisão lá do Tribunal Regional, que consignou caber à Justiça do Trabalho julgar ações envolvendo a cobrança de comissões ajuizadas por representantes comerciais, sob o fundamento de que a Emenda Constitucional 45 teria retirado da Justiça Comum a atribuição de examinar processos a versarem controvérsias acerca da relação de trabalho. Isso lá atrás, em discussões, logo no começo da Emenda Constitucional 45, da sua vigência, teve muito evento, como teve da reforma trabalhista, mas na época da Emenda Constitucional, muito evento para tratar do que ficava para cada justiça. Isso foi bem interessante na época, e na época, pelo menos, se entendeu assim. E aí, o entendimento do ministro Marco Aurélio era de fixar a tese no sentido contrário. Tá? O ministro Marco Aurélio queria fixar a seguinte tese: compete à Justiça do Trabalho julgar conflito de interesse a envolver relação jurídica entre representante e representada comerciais. E aí, eu fiz aqui um recorte do voto dele, porque eu achei muito interessante. Ele está se referindo a uma decisão dele em outro processo, e ele, nesse outro processo, numa ação direta de inconstitucionalidade, ele fala que o texto primitivo da lei fundamental, no tocante à competência da Justiça do Trabalho, e ele diz que, a rigor, não seria justiça propriamente do trabalho, ou que detivesse a competência abrangente para julgar todo e qualquer conflito de interesses resultante da relação de trabalho, mas sim a justiça dos empregados e dos empregadores, ou melhor diria, justiça dos desempregados e dos ex-empregadores. Porque, infelizmente, a nossa realidade é de que quando ocorre a extinção do contrato de trabalho, o trabalhador, então ex-empregado, ajuiza a ação contra o seu ex-empregador. E justamente ele utiliza esse argumento para mostrar que aquela competência daquela época, antes da Emenda Constitucional 45, era essa. Não era uma competência da Justiça do Trabalho para julgar relações de trabalho. A competência da Justiça do Trabalho era para julgar relações entre empregadores e empregados, ou ex-empregados e ex-empregadores. Era essa a justiça. A Emenda Constitucional 45 é que realmente trouxe o nome, deixou o nome adequado, Justiça do Trabalho, para passar realmente a trazer uma ampliação marcante, que ele diz, com a anterior exclusão do que a gente tinha desses assuntos, da competência. Impôs-se a adoção de ótica diversa, abandonando-se o critério de relação de emprego e adotando-se a relação de trabalho como base maior, muito mais abrangente e genérica, congregando inúmeros vínculos de trabalho. E ele considera isso muito importante, e nós também consideramos isso muito importante, porque por mais que não seja, nós juízes do trabalho, estudiosos do direito do trabalho, por mais que não seja uma relação de emprego, o juiz do trabalho, ele não estuda só a CLT. E eu não entendo que toda vez que eu tenho uma relação de trabalho, que há um pedido de um trabalhador, necessariamente ele quer aplicáveis os dispositivos da CLT e eu vou obrigá-lo, compulsando ele a fazer isso, sabe? Coagir todo mundo a ter relação de emprego. Não é essa a questão. Só que justamente porque nós estudamos o trabalho humano, nós estudamos tanto o trabalho subordinado, que é a relação de emprego, quanto o trabalho autônomo, que é a relação de trabalho. E a importância da ampliação da competência da Justiça do Trabalho está justamente nesse estudo que os juízes do trabalho já fazem também da relação de trabalho não subordinada e não só da relação de trabalho subordinada. A Justiça Comum tem muito pouco sobre relação de trabalho, até porque a competência da Justiça do Trabalho é imensa. O volume de processos dos diversos assuntos é assombroso. Então, transferir essa parte de matéria que diz respeito às relações de trabalho, de entrega de força de trabalho, de prestação de serviços para a Justiça do Trabalho, na época foi inclusive vista com grande entusiasmo pelos juízes da Justiça Estadual Comum também, não é? Então, ele entende que a leitura que a gente tem que fazer do artigo 114 é justamente para ampliar, porque a gente diz, o artigo 114 com a emenda constitucional ficou, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, aí vem um monte de coisa, e o inciso 9, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei.
A Lei de Representação Comercial é muito anterior à Constituição e, portanto, ainda mais anterior à Emenda Constitucional 45. Antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 45, até a gente podia considerar a manutenção da justiça comum. Mas será que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 45 não era a hora de rever? Acho que era esse aqui o entendimento. Então, ele acredita que as controvérsias decorrentes, mesmo que de maneira indireta, da relação de trabalho, devem ser julgadas pela justiça especializada, como é o caso dos representantes comerciais. Ele diz que o argumento do recorrente, da prevalência da Lei 4886, é um argumento impróprio, porque o artigo 39 da Lei de Representação Comercial diz que que a competência é da justiça comum para julgar os processos entre representante e representado. Só que aí que tá, essa definição de competência na lei ordinária não foi recepcionada pela competência do artigo 114 da Constituição, se não em 88, com certeza com a Emenda Constitucional 45 de 2004. A gente não fala que a Constituição revogou, porque como ela é hierarquicamente superior, ela não precisa nem revogar, né? Então ela não recepciona. O que vem depois é inconstitucional. As leis posteriores à Constituição que a contrariem vão ser declaradas inconstitucionais. As leis anteriores não são recepcionadas, elas perdem a eficácia com o texto constitucional dispondo de maneira diferente. E esse foi o entendimento do ministro Marco Aurélio. Ele diz, ora, até antes da emenda constitucional, a gente até podia dizer que tinha sido revogado, mas agora ele diz, o que houve em decorrência da emenda constitucional 45? Ampliação marcante da competência. Então, com base nisso, ele tinha entendido de forma diversa. E ele diz, a Constituição Federal é um documento rígido. A adjetivação gera supremacia, que é isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, esse artigo 39 da Lei 4886, que trata da competência, ele não se coaduna com a ordem constitucional depois da emenda 45. Então, para ele não importa a aplicação desse artigo, ela nem pode servir como base. O ministro Barroso, então, trouxe o voto que foi considerado o voto vencedor, para dizer que as atividades de representação comercial autônoma são contrato típico de natureza comercial. E aí ele faz toda aquela ementa que eu falei para vocês, dessas atividades, uma relação que é regida por uma legislação especial, que é a Lei 4886 de 65, que eu não vejo como possibilidade de exclusão da Justiça do Trabalho, porque toda a parte de portuários, por exemplo, tem legislação própria e nem por isso a gente perdeu, e justamente também por isso a competência é da Justiça do Trabalho. Os motoristas autônomos que são citados aqui na decisão, como hipóteses em que não há aplicação, motorista de carga, né, autônomo, que não há aplicação da CLT, não há mesmo. Eles não são regidos pela CLT especificamente, mas a competência é da Justiça do Trabalho. Então, em diversas outras relações, não há um afastamento da competência da Justiça do Trabalho, porque a relação não é tipicamente de emprego. Mas o entendimento, aqui o que pareceu, num primeiro momento no voto, parece que ele está vinculando a proteção trabalhista constitucional à competência da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho só teria competência para julgar os processos em que a relação existente é de proteção trabalhista conforme a legislação e o artigo 7º, quando, na verdade, o objetivo do artigo 114, segundo o ministro Marco Aurélio, e eu realmente acho que faz bem mais sentido com todo respeito ao ministro Barroso, constitucionalista, imagina, minha opinião, o que importa, é irrelevante, mas é que realmente foi algo que me chamou a atenção, porque eu tenho medo que isso crie um precedente por causa desse entendimento. E o ministro Barroso não é trabalhista, né? Ele é constitucionalista, mas não trabalhista. Então, a ideia aqui do artigo 114, que é isso que o ministro Marco Aurélio deixou muito claro, é que a gente não está tratando só mais de gente que tem que ser protegida. Não é a Justiça do Trabalho que protege. É o direito do trabalho voltado à relação de emprego que é protecionista. Então, a competência não tem equivalência ao sentido de proteção. A Justiça do Trabalho vai reequilibrar nessas relações de emprego. E nas relações em que não há vínculo empregatício, a análise vai ser da legislação específica e não da legislação seletista. Muito bem. Ele até fala aqui, ele conta a história, vou até dizer para vocês quanto que é a comissão. A comissão é de 3% de vendas, dava R$15.680 em 2006. Ainda bem que existe atualização nessa vida, correção e juros para alguma coisa, não é mesmo? A ação de cobrança foi inicialmente no juízo civil em 2006 e aí acabou tendo o
TJ do Rio Grande do Sul declinou a competência para a Justiça do Trabalho porque já tinha sido ajuizada a ação depois da Emenda Constitucional 45. Esse foi o entendimento, claro, foi depois da Emenda Constitucional 45, mandou. A Justiça Especializada acolheu, a Justiça do Trabalho de Ijuí julgou procedente o processo, o TRT da 4ª Região manteve a competência e manteve inclusive a condenação, mas manteve a competência por conta da Emenda Constitucional 45, com base no artigo 114, inciso 9º, todas as relações de trabalho, né? E aí, o recurso de revista nos mesmos termos, o agravo de instrumento nos mesmos termos, e por isso o recurso extraordinário. E aí, o que o ministro Barroso se fixa é nessa ideia. A primeira questão a ser dirimida é se a relação jurídica configura a relação de trabalho. E aí, ele entende que não. Ele traz de novo aqui o conceito do artigo 1º da Lei 4886 de 65. Eu vou interromper este vídeo agora, vou fazer isso em 2 partes, tá? Daqui a pouco eu volto com mais a continuação dele. Até já.